Você é uma pessoa de gênio forte? Ou conhece alguém que seja? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai descer no profundo do que isso significa e como que a gente pode melhorar esse gênio forte. Se você já se sentiu frustrada, se você já explodiu de raiva, saiba que você teve uma baixa tolerância à frustração naquele momento. Acontece que todos nós, todo mundo, nós criamos expectativas com relação às coisas. Vocês me desculpem que eu tô sem voz, mas eu preciso gravar esse vídeo que tá sem vídeo no canal, tá? Nós criamos expectativas com relação às coisas. Isso faz parte da mente humana. Então, por exemplo, você tem uma festa de casamento para ir. Você vai pensar na roupa, você vai pensar no cabelo, você vai pensar na maquiagem, que sapato você vai comprar. Ou você tem um date. Você vai pensar como que você vai se vestir, que roupa você vai usar. Aí chega lá, o cara tá de moletom e chinelo e você toda montada. Não é uma decepção? Então, só que nós criamos expectativas com as pessoas. Nós depositamos nos outros as nossas expectativas. E é um erro de previsão, porque a gente não tem como prever o outro. Até o tempo é um erro de previsão. Às vezes está marcando lá que vai chover e não chove. Acontece que algumas pessoas têm um pouco mais de resiliência do que outras. E hoje a gente vai falar dessas pessoas que têm menos resiliência, menos tolerância à frustração. Então, trocando em miúdos, bem trocando em miúdos mesmo, aquela pessoa que tem uma baixa tolerância à frustração é uma criança mimada, é uma criança birrenta. Tem um desenho do Pica-Pau, eu acho que Pica-Pau é um desenho que todo mundo conhece ou não? Comenta aqui no vídeo se você nunca assistiu o desenho do Pica-Pau. Tem um desenho do Pica-Pau que tem o Júnior. O Júnior é um menino gordo, que a camiseta dele vem aqui, fica com a camiseta tá tão apertada que metade da barriga dele tá de fora e ele é super mimado e a mãe dele é super rica e o Pica-Pau tem que fazer tudo que ele quer e aí o Pica-Pau apronta que tem que aprontar. Muitas pessoas se comportam na vida como o Júnior. Por quê? Porque não levaram não, porque não tiveram limites e são pessoas que continuam sem limites. Como que a gente da área terapêutica conhece uma pessoa dessa? Já durante o agendamento. Uma pessoa que está funcionando de uma maneira mais adulta, com mais flexibilidade, entendendo que todo mundo tem bordas e a gente não pode ultrapassar as bordas de ninguém, essa pessoa não ultrapassa a nossa borda. Eu vou dar um exemplo na minha área. Eu sou terapeuta. O meu trabalho é conversar. Então a pessoa manda um textão e na verdade ela quer uma consulta antes da consulta. E eu tenho essa opção de você mandar uma pergunta e eu colocar um campo na água para você. É uma forma acessível de quem não pode constelar. Mas a pessoa que está neste modo, esse modo sem limite, este modo sem resiliência, ela entende de alguma forma, mesmo que inconsciente, que ela é mais especial. Então essa pessoa, ela tem dificuldade no trabalho, na relação com os pais, em estabelecer limite com relação aos outros e em qualquer tipo de profissional. Então, estou dando o meu exemplo. A pessoa quer uma consulta antes da consulta ou ela quer uma pós-constelação após a constelação. O trabalho da constelação acaba quando acaba a constelação. Desliguei, aliás, acabou a constelação, acabou o trabalho. Então, aquela pessoa que está sem limite, ela continua falando, perguntando. Eu sempre pergunto, você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? A pessoa que está nesse lugar, ela continua contando história. Ela não pergunta algo sobre a constelação e encerra. Só que pessoas assim, quando são frustradas, dão piti.
quebram as coisas, tentam, porque elas têm baixa tolerância à frustração. Algumas pessoas com essa conduta, com esse gene difícil, têm transtornos psiquiátricos ou transtornos psicológicos, como um transtorno borderline. Não é uma personalidade, é um transtorno psicológico de alguém que sofreu muito abuso na infância e que foi desenvolvendo essa personalidade, mas não é uma personalidade, essa pessoa ficou doente, né? Ou uma pessoa que nasce doente, uma pessoa bipolar nasce com aquele transtorno. Essas pessoas têm mais facilidade de explosão e têm um gênio mais difícil do que outras com menos problemas. Mas quem não tem isso não exclui. Vocês já viram aquelas crianças pedindo as coisas no supermercado e a mãe está falando, não, mês que vem a gente compra, depois na volta a gente compra, e a criança está lá dando piti? Adultos fazem isso de outras maneiras, insistindo, impondo a sua presença na vida do outro. Um exemplo, o outro fez ghosting com você, sumiu. O ghosting já quer dizer que ele não quer estar com você, já está subentendido. Ele não foi homem o suficiente, nem mulher o suficiente, não foi adulto o suficiente para conversar, para sair de uma maneira sem deixar a porta fechada. Não, não foi. Mas o recado está dado na ausência da pessoa. E você continua a procurar. Você continua a mandar mensagem. Você stalkeia a pessoa nas redes sociais. Então você é uma pessoa que não tem limite. Ou você conhece alguém que é assim? Deixa aqui nos comentários. Você é assim ou conhece alguém que é assim? Vamos descer um pouquinho mais nesse assunto? Quando nós estamos bem centrada na nossa versão adulta, nós também temos erros de previsão, também alimentamos expectativas, mas conseguimos lidar com aquela frustração, digerir aquela frustração internamente e não explodir com o outro e não dar o piti. Eu já falei em outros vídeos que muitas vezes eu preciso de uns 2 dias para digerir aquilo. Tem alguém buzinando aqui. É um erro de previsão, ele está me irritando. Então, quando a gente está adulto e acontece algum erro de previsão, a gente se recolhe dentro da gente e digere aquilo, porque a gente entende que não tem a ver com o outro, que tem a ver com a gente, como eu já disse. O que o outro faz é responsabilidade dele, tá? Não estou eximindo ninguém da responsabilidade, mas a minha reação com aquilo que acontece é um problema meu. Como eu consigo ser adulto? Agindo menos impulsivamente. Essa maturidade, ela vem sim com a idade, As pessoas que têm transtornos de personalidade, como o borderline, ele a partir do momento que amadurece, ele vai melhorando essa impulsividade. O TDAH, quando faz terapia, também vai melhorando a impulsividade. E aí você vai tendo um freio moral que... Eu não gosto de usar termo técnico, porque eu sei que muitas pessoas não entendem. Mas Freud chamava esse termo moral de superego. É como se tivesse uma vozinha que às vezes até censura demais, tá? Às vezes até exagera. Culpa, acusa, depende de como foi sua criação. Mas é como se tivesse esse freio moral dizendo, para por aqui. Não vai dar piti agora. Não é momento para isso. Então a pessoa, quando adultece, ela consegue fazer as coisas sem ficar nervosa igual o Júnior do desenho do Pica-Pau. Então essa pessoa que tem gênio forte, ela tem uma criança ferida dentro dela a ponto de achar que os problemas dela são prioritários. O outro não pode dar ghost em mim, mas eu faço ghost nos outros. Quando eu não quero falar, eu não falo. Quando eu não quero responder, eu não respondo.
Mas ai se o outro demorar para responder uma mensagem minha, porque tudo que é meu é mais importante. Então eu tenho direito a furar fila, porque eu tenho um compromisso. Eu tenho direito a passar na frente dos outros, porque eu sou o doutor fulano de tal ou a doutora fulano de tal. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu catê namastê. Eu detesto esse título de doutor. Eu fiz faculdade de Direito e eu fiquei 6 meses na faculdade e fui embora. Porque um dia o professor de Direito Romano falou, nós somos a nata da sociedade. Pensei, cara, é isso aí, que é assim que eu vou sair da faculdade? Não quero. Eu não gosto desse título de doutor, de doutora. Eu trato todo advogado como doutor? Trato. Eu trabalho com essas pessoas. Eu trato. Agora a pessoa é fisioterapeuta, nutricionista, biomédico, e aí põe lá doutor e acha que está acima de tudo porque é doutor. Anda de jaleco na rua, né? Para mostrar, tira foto. Por quê? Porque se acha mais importante. Uma pessoa dessa dificilmente vai ter tolerância à frustração. O doutor que é doutor, quando eu vou no médico eu também chamo eles de doutores. Às vezes até porque eu não decorei o nome. O doutor que é doutor, ele não tá de jaleco normalmente. O meu médico, eu tenho um médico, eu chego lá, ele me beija, ele me abraça, ele tá de camisa e calça. E ele é um dos maiores cirurgiões do Brasil. Eu não gosto dessa terminologia e assim, essas pessoas que impõem isso no nome, mas KT, todo biomédico coloca, todo mundo faz. Você é todo mundo? Eu vou falar igual sua mãe. Você é todo mundo? Se aproxima das pessoas, se relaciona com seus clientes, se relaciona com seus clientes. Tem que ter bordas? Tem. Porque senão o cliente vai ficar fazendo pergunta particular ao invés de pagar uma sessão. Tem que ter borda. Mas o fato de você ter DR no seu nome não é border. Não é borda. É um padrão. Tá bom, é um padrão, tudo bem. Mas eu só quero que você pense, você em outra pessoa que você conhece. O quanto isso, numa escala de 0 a 10, tem de importância para ela. Se isso tiver uma importância muito grande, quando ela não for chamada de doutora, ela vai ter uma baixíssima tolerância à frustração. E a vida vai nos frustrar todos os dias. Todos os dias. Eu, por exemplo, eu me frustro todos os dias no verão. Odeio o calor, desde que eu sou criança. A minha voz está assim porque sai do ar-condicionado, ventilador, vai para a rua, desce do carro com o ar-condicionado no quente. Então eu tenho uma tolerância à frustração diária. Eu vou brigar com Deus? Eu vou brigar com o tempo? Quanto tempo que eu vou perder da minha vida reclamando de algo ou alguém que não correspondeu às minhas expectativas? Até quando eu vou fazer isso? Até eu estar com 40, 50 anos, sem R$1 no bolso, tendo pulado de emprego em emprego, de relacionamento em relacionamento, e não ter conseguido ficar em nenhum trabalho, em nenhum relacionamento, porque eu não tenho tolerância à frustração. Conhece alguém assim? Você é assim? Você já foi assim? Esse é o gênio forte. Como eu disse, pode ser alguém que tenha realmente algum comprometimento em saúde mental, em saúde emocional, mas pode ser apenas uma criança mimada que quer as coisas do jeito dela e não tem tolerância à frustração. A falta de limites que essa pessoa tem, ela pode gerar uma animosidade, uma antipatia entre as pessoas com que ela se relaciona em casa ou no trabalho ou relacionamentos pessoais. Então, é uma pessoa que normalmente vai estar em conflito com os outros. É o Júnior batendo pé, né? E ela
não entende o quanto isso impacta a vida dela, porque ela está preocupada ainda em acusar o outro. Ela tanto não se enxerga que o problema é sempre o outro. Gente, é assim, ó. Você brigou com uma amiga uma vez ou 2 vezes, tá tudo bem. Agora, se toda amizade que você tem dá problema, o problema é você. Se todo namoro que você tem acaba mal, o problema é você. Ah, mas eu só namoro narcisista. O problema é você que escolheu, que foi modelado na infância para escolher esse tipo de pessoa. Qual a solução, Katê, para essas coisas? A constelação é a primeira solução. Por que a primeira? Porque o que você trabalha, pode ser que seja porque eu trabalho com constelação, mas é porque eu vejo centenas de depoimentos que as pessoas me mandam pelo WhatsApp depois de um atendimento, dizendo o nível de consciência que eu tenho hoje, depois de uma constelação, é outro. E o primeiro caminho para a gente sair da mesmice, para a gente sair da dor, para a gente sair daquele círculo vicioso, é saber, tomar consciência que aquilo existe. É o primeiro caminho, é tirar aquilo do que está submerso, colocar a cabeça para fora da água. E é isso que a constelação faz. Você está afundado lá embaixo d'água. A constelação te dá um fôlego. Depois você faz um acompanhamento terapêutico comigo ou com qualquer abordagem que você quiser. Inclusive, muitas pessoas que têm problemas com limites, eu indico, depois de uma constelação, para fazer psicanálise. Não terapia comigo, nem comportamental. Porque a análise, ou a psicanálise ou a análise vai dar um limite que essa pessoa precisa, porque o psicanalista, ele não tem esse relacionamento tão próximo quanto eu tenho com o cliente. Ele não liga, ele não responde, é só no dia da sessão. Passou 50 minutos, nossa sessão acabou. Você pode estar falando o que for, a sessão acabou o seu tempo. Essa pessoa, ela precisa disso, tá? Muitos adictos, pessoas com adicção em drogas, em jogos, qualquer tipo de vício, essas pessoas têm, no AA se usa o termo defeito de caráter, e eu não gosto dessa palavra, eu gosto de falar traço de caráter. Eu só uso essa palavra defeito de caráter se eu estiver usando com alguém que for do AA, do NA, ou enfim. Senão eu uso o termo traço de caráter. Essas pessoas, elas sabem que elas têm esse traço de caráter ou esse defeito de caráter, essas pessoas que frequentam esses lugares. E as que não frequentam não sabem, mas têm esse traço de caráter. É quase que uma megalomania de se achar que é mais importante, que tem direito de pegar o primeiro grupo no aeroporto, de entrar no avião primeiro, de sair do avião primeiro, e aí dar piti. Eu vou contar uma história para vocês entenderem. Eu fui numa peça de teatro com uma amiga, tinha assim 3 valets para todo mundo, era num teatro no Terraço Itália aqui em São Paulo. Saiu todo mundo junto, inclusive os atores, Luísa Tomé, o filho do Chico Anísio, não era pecinha, era persona. Tava todo mundo lá no mesmo barco esperando os valets. E aí tinha uma garota que começou a dar piti, porque ela não ia esperar o valet. Imagina que o carro dela tinha que vir primeiro. E aí começou. Um cara começou a bater boca com ela, todo mundo vaiando ela, inclusive todo mundo, a gente, todo mundo. Porque ela queria ser a bolacha do pacote, né? O alecrim dourado. E aí a gente ficou todo mundo ansioso para saber que carro que ela tinha. Todo mundo estava assim. Gente, eram centenas de pessoas, tá, que saíram do teatro, cada um esperando seu carro. E a gente estava torcendo para o nosso carro chegar depois do dela, porque a gente queria ver o dela. Quando chegou o carro dela, era aquele Fitzinho 500.
Tava todo mundo, ela foi embora, todo mundo, porque assim, ela tava se achando tão importante que a gente achou que no mínimo ia vir uma Porsche, uma BMW. Ela era apenas uma pessoa como todo mundo, tava toda vestida de blogueirinha. E era bem novinha mesmo. Devia ter lá seus 18, 20 anos. Agora, você imagina uma pessoa dessa no mercado de trabalho. Tomara que ela seja herdeira, porque se ela não for herdeira, ela não vai parar em lugar nenhum. E muitas vezes nós nos comportamos assim, quando a vida nos frustra, quando alguma coisa não sai do jeito que a gente queria, até com relação a nós mesmos. A gente pensa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, se eu tivesse feito dessa maneira. Às vezes aquele nosso freio moral, dependendo da infância que a gente teve, do quanto a gente foi invalidado, nós mesmos temos alguém que fala, você devia ter feito de tal jeito, você não devia. Nós mesmos nos frustramos de algo que nós fizemos, tá? Isso é diferente dessa criança birrenta que eu tô falando. Essa frustração que a gente tem quando algo não sai como a gente queria e isso dependeu de nós, a frustração é com a gente mesmo, isso vem lá da necessidade de validação, tá? Isso é uma criança ferida que foi invalidada. Essa baixa resiliência é a criança birrenta, é a criança que não teve limite. Temos todas essas crianças dentro da gente. Um dia alguém nos mimou, um dia alguém nos feriu. Tem pessoas que infelizmente nunca foram mimadas. Tem pessoas que nunca foram pegas no colo. Nem sabe o que é um colo. E tem pessoas que não ouviram não. Cresceram sem ouvir não. E essas pessoas é difícil conviver com elas, porque elas acabam causando problema. Quando você coloca um limite, isso vira um problema para a pessoa. E aí ela dá piti. Como que a gente lida com isso? A gente acolhe isso em nós ou no outro, se isso acontece. A gente acolhe, como eu disse, quando eu atendo, quem já passou em consulta comigo sabe como é meu atendimento. Eu dou muito acolhimento na entrevista. Tudo que eu falo é muito sem julgamento. Eu sei que as coisas que eu abordo aqui são muito delicadas, ferem muitas pessoas, porque é exatamente assim, bateu, doeu, toma que é teu. Se eu tô assistindo um negócio que bate em mim e me machuca, tem alguma coisa em mim que eu preciso curar. Então eu sei que aqui é um canal de verdades difíceis de engolir. Mas, gente, a gente está tudo no mesmo barco. Todo mundo aqui tá carpinando para evoluir. Então eu não falo de um lugar de prepotência, de eu não sou assim. Tá todo mundo aqui carpinando. O que a gente tem que buscar é solução. Ou pra gente, outra coisa, de buscar solução pro outro. Não adianta querer que o outro venha fazer constelação, nem fazer terapia, se não for a iniciativa dele. Sabe por quê? Porque ele não está pronto para tomar, para aceitar a solução que a terapia vai dar para ela, ou que a constelação vai dar para ela. Então ela vai dizer que aquilo não serve, que aquilo não presta, que o terapeuta não fala nada, só fica ouvindo, no caso de um analista, por exemplo. Essa pessoa ela não está pronta. Eu tô fazendo esse vídeo para você que está pronta. E para você que lida com as pessoas assim, entender que essa pessoa, o nível de empatia que ela tem com os outros é muito baixo, porque ela se coloca acima dos outros. E que para você não entrar nesse embate, virar as costas. Não tem um ditado, quando um não quer, dois não brigam? E tem a piadinha de sexo, né? Quando um não quer, o outro vira e dorme. Então a gente faz isso com essa pessoa, a gente deixa ela falando sozinha. Deixa ela falando com a mão dela, como brinca. Porque senão a gente vai alimentar a animosidade. Ela vai mudar você falando para ela? Não, não vai. Sabe uma coisa que muda bastante as pessoas? Vídeo. Encaminhar vídeos despretensiosamente. Então, você está vendo um vídeo de um assunto que você percebe que é uma sombra, quer dizer,
um traço de caráter que a pessoa não sabe que ela tem, e você encaminha vídeo ou deixa ligado lá no YouTube da tua sala, e a pessoa chega para ver televisão, dá um play, vê aquele assunto. Aí talvez ela comece a tomar consciência, tá? Se essa pessoa for um narcisista, ela nunca vai tomar consciência. Guarda isso. Narcisistas não mudam. Guarda essa informação. Quando um narcisista muda, ele não mudou por dentro. Ele só muda o comportamento dele por fora para que ele seja aceito. Porque a hora que ele tem conhecimento do que é socialmente aceito, ele veste a máscara para ser aceito socialmente. Mas por dentro, ele está se lixando. Ele não tem empatia, tá? Então, eu sei que o assunto é bem diferente, mas um narcisista também não tem tolerância à frustração, porque ele se acha a última bolacha do pacote também. Não entre em embate com essas pessoas. E se você é essa pessoa, pegue essa lição. Quando te der aquele impulso de explodir, vai dormir, pensa amanhã, igual a Scarlett O'Hara no Vento Levou. Amanhã é outro dia. Amanhã eu resolvo. Eu não vou responder agora esse e-mail. Eu não vou responder agora esse WhatsApp. E se for dentro da sua casa, ó. É sério isso, tá? Pega a água, enche a sua boca d'água e engole. Isso é sério, não é brincadeira. Porque aí você dá um tempo para as coisas se acalmarem, ok? Lembre-se então que todos nós temos várias crianças feridas em vários momentos diferentes da nossa vida para curar. Eu estou disponível aqui para você que veio através desse vídeo. Beijo da KT e namastê.